Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou gravar esse vídeo para vocês fazendo uma pequena retrospectiva de tudo que tem acontecido na área trabalhista, tá? Esses últimos dias, de umas semanas para cá. Então vejam bem, para preservar emprego e renda, o governo verificando a gravidade da situação da pandemia, de calamidade pública, de emergência, em regime de exceção, editou várias medidas para reduzir o impacto social decorrente desse estado, tá? Então veja bem, isso que vocês precisam separar primeiro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um regime de exceção, tá? O direito do trabalho vai voltar às suas normas anteriores, depois que nós passarmos esses períodos. Mas vamos rever rapidinho que normas foram essas que o governo adotou para reduzir o impacto social e para ajudar as empresas nesse momento que elas não estão com redução da sua capacidade de pagamento, né? Então veja, no dia 22/3 nós tivemos a MP 927 de 2020, que trouxe lá a possibilidade de antecipação das férias, dos feriados, que trouxe a possibilidade de banco de horas, de teletrabalho, né? E também de suspensão do contrato de trabalho. Só que, naquela oportunidade, o governo, no artigo 18, tinha colocado que a suspensão seria sem salários, o que não passou. Ele depois voltou atrás e revogou esse dispositivo, então a suspensão, o artigo da suspensão do contrato de trabalho não foi adotado na MP 927 de 2020, ok? Depois nós tivemos, no dia 1º do 4, a MP 936 de 2020. O que a MP 936 de 2020 trouxe? O benefício emergencial, que será pago pelo governo como complemento do salário, se houver a redução proporcional de jornada e salário, que também foi trazida na SMP, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Dessa vez, a suspensão veio e realmente em 60 dias vai ser sem salário, mas com benefício emergencial pago pelo governo. E também a medida previu a redução proporcional da jornada de trabalho. Nesse caso, se houver redução da jornada e do salário, não pode haver o não pagamento de qualquer salário, tá? Tem que ser numa proporção de 25%, 50% e 70%. E o governo complementará os salários com o benefício emergencial. Esse benefício vai ter como base o teto do seguro-desemprego. Hoje, o seguro-desemprego, gente, funciona assim. Quem ganha de R$ 1.599 a R$ 2.666 recebe R$ 1.279. Vamos pensar que houve uma redução de 50%, tá? E quem recebe acima de 2.666 recebe 1.813. Então, veja bem, se houver a redução de salário, vai ser nessa proporção também do seguro-desemprego, tá? O seguro-desemprego ele não vai ser pago no teto, ele vai ser pago também na redução de 50%, se for, então 1.813 vai ser pago 916, certo? Complementando aí esse salário. Depois nós tivemos a lei em 2/4, a lei que veio beneficiar os autônomos. Tá? O que ela previu? A possibilidade de R$ 600 para quem tem renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos. Lei 13.982 de 2020. Essa lei, tá, gente, ela beneficia os autônomos, não pode ter vínculo de emprego, não pode ter registro em CTPS, não pode estar recebendo outro benefício, salvo o Bolsa Família, tá? E daí foi o socorro para os autônomos.
E, por fim, em 6/4, nós tivemos a ADI 6363 de 2020, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, pedindo a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11 e 12 da MP 936. Por quê, gente? Porque a MP diz que é possível acordo individual para redução de jornada e de salário sem a participação do sindicato. Nós já estudamos artigo 6º, artigo 7º, inciso 6º da Constituição, diz que para reduzir salário nós precisamos da participação do sindicato. Então o STF, em medida cautelar, tá? Ministro Ricardo Lewandowski acolheu em parte essa ADI e determinou que precisa comunicar ao sindicato, pelo menos. Se o sindicato em 10 dias em nada se opor a esse acordo individual, não convocar essa empresa para uma negociação coletiva, então houve anuência do sindicato. Muitos estão dizendo que a ADI representou agora em 6/4 um retrocesso, um balde de água fria, um entrave à aplicação da MP 936 de 2020, a essa redução de salário individual, que representa um entrave para as empresas. Mas não, gente, a decisão, a maioria dos doutrinadores tem dito que a decisão foi muito acertada. Por quê? Porque ela tem, o papel do STF é prestigiar a Constituição, e a nossa Constituição é expressa no sentido de que o sindicato deve participar da redução de salário, tá? Existe o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, é muito importante nessa hora. Vejam, muitas empresas, né, vão reduzir, vão se utilizar da MP 936 2020 e o sindicato vem para auxiliar esses trabalhadores e essas empresas a aplicar corretamente a MP 936 de 2020 e não representa entrave porque não precisa da chancela do sindicato. Simplesmente ele vai ser comunicado. Se ele não se opuser, aí o acordo individual será válido, certo? Então a decisão foi bem acertada e o ministro Ricardo Lewandowski levou em conta a autonomia privada coletiva, ou seja, a força dos sindicatos, inclusive a reforma trabalhista no 611A, diz que os pactos com relação à jornada de trabalho vão ter a participação do sindicato. Então, o sindicato precisa participar justamente nessa hora de redução individual, ele precisa ser pelo menos comunicado. Foi essa a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, proferida agora em 6/4. E essa ADI vai ser julgada na semana que vem, no dia 16/4, está marcada a votação em plenário dela. E aí nós vamos verificar se vai haver alguma modificação nessa decisão liminar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, ok? Vamos a algumas questões que podem surgir no nosso dia a dia, que eu passei para vocês, que tem tudo a ver com esse momento que está acontecendo agora, alguns problemas jurídicos. Marisa foi contratada, por exemplo, em 1/7 de 2013. Então, olha só, não durante o nosso regime aqui de exceção, para exercer as funções de vendedora com salário fixo de R$ 1.393 e comissões de 5% sobre as vendas pessoais, o que lhe rendia a média de 3.000 mensais. Veja, cerca de um ano após, em 1/7 de 2014, o empregador, alegando crise econômica, reduziu o percentual das comissões para 4%. Pergunta-se, ele tem respaldo para fazê-lo? Gente, redução de percentual de comissões não pode. Isso representa redução salarial indireta, né? Então, o que acontece? Redução de percentual de comissões só é possível se houver negociação coletiva de trabalho,
Então, não tem respaldo o empregador para reduzir percentual. Existe aí a nulidade dessa redução, segundo o artigo 9º e artigo 468 da CLT. Por quê? Porque, segundo o 468 da CLT, as alterações contratuais trabalhistas só serão válidas se houver mútuo consenso e ainda assim que não resulte prejuízo às partes. E qual será o prazo para a Marisa pleitear as diferenças salariais? Veja, o prazo da prescrição trabalhista do artigo 7º, inciso 29, ele é de 5 anos, né? Enquanto o prazo de 2 anos para ajuizar a ação é depois que o empregado foi demitido, mas o de 5 anos é no curso do contrato. Então, vai ser aí um prazo de 5 anos a partir de 1/7/14, tá? Uma outra questão, João é comissionista misto, recebendo R$ 1.435 pelo piso da categoria, mais 7% sobre as vendas, com a média de 3.000 mensais, totalizando a quantia de R$ 4.435. Em tempos de pandemia, João teve que ficar em isolamento e não vai receber, portanto, as suas comissões. Perguntas: o empregador é obrigado a lhe garantir os R$ 4.435, salário mais comissões? Obviamente que não, gente. Veja, o motivo pelo qual o empregador não pagou as comissões foi um motivo de saúde pública, não foi por sua culpa, não foi ele quem deu causa, foi um motivo de força maior previsto no artigo 501 da CLT. Portanto, como o empregador não deu causa, ele tem que garantir ao empregado apenas o piso da categoria, ou seja, os 1.435. Mas as comissões não tem como o empregado vai ter que arcar com esse prejuízo em virtude da pandemia. Marcos é microempreendedor individual e atualmente presta serviços na Alfacom, vendendo produtos de informática. A sua esposa Laura também é MEI e presta serviços a uma empresa do município como vendedora de agrotóxicos. Há um mês eles não conseguem exercer as suas atividades. Gente, Lei 13.982 de 2020, a lei que trouxe o auxílio emergencial aos autônomos. Eles têm direito de R$ 600 cada um. Essa é a hipótese típica dos autônomos, ok? Uma outra questão, a Joana é empregada e labora numa concessionária de veículos. A empresa não está prestando serviços e a sua atividade não permite o teletrabalho. Que saídas, quais os mecanismos de que dispõe a empresa nesse caso? Veja, gente, esse é o caso típico da MP 936 de 2020. A empresa pode suspender o contrato de trabalho ou pode reduzir proporcionalmente a jornada e os salários. Como que vai funcionar nesse caso? Se reduzir os salários, aquela parte que reduziu, o governo vai complementar, tendo como base, se for 50%, a empresa vai pagar os 50%, os outros 50% serão complementados através do teto lá do seguro-desemprego, colocando-se também o mesmo percentual lá de redução. Exemplo, João ganha R$3.000 por mês. Se a empresa reduzir o seu salário em 50%, como ficará no próximo mês? João terá direito ao valor do seguro-desemprego e a sua faixa do seguro-desemprego é R$ 1.813,03 para ele. Então, como que vai funcionar? 1.500. Se a redução é de 50%, 1.500 a empresa paga, e 906,51, que é a metade do teto do seguro-desemprego dele, da faixa salarial dele, 1.813,03. Então, mais 951 de seguro-desemprego o governo paga, ok? Então, essa vai ser a remuneração do João. E para finalizar, qual que é a diferença entre stock options, que eu perguntei para vocês, em participação nos lucros e resultados da empresa? Veja, as stock options
são um regime de remuneração em que a empresa oferta ao empregado futuras ações na companhia. É aplicável às SAs, tá? A Lei de Sociedades Anônimas 6.404 de 76, em seu artigo 168, parágrafo 3º, trouxe essa possibilidade de que as empresas SAs ofereçam ações para os seus empregados. Já a participação nos lucros e resultados, ela foi regulamentada pela Lei 10.101 de 2000, com alterações pela Lei 12.832 de 2013. Como que ela funciona? Nesse caso, precisa da participação do sindicato. Essa participação nos lucros e resultados da empresa vai ser feita por uma comissão paritária escolhida pelas partes para definir em convenção e acordo coletivo como vai ser essa participação nos lucros e resultados da empresa, ok? Também perguntei para vocês o jogador de futebol. Quais são as remunerações? Ele recebe o bicho, que é a importância, né, além do seu salário, tá, gente? Eles têm um salário fixo. Eles recebem o bicho, as luvas e o direito de arena, tá? Título, né, de gratificação ou prêmio, que é o bicho. As luvas são pagas levando em conta a eficiência do jogador, é o prêmio pelo reconhecimento da sua eficiência. E o direito de arena é aquele direito de imagem, né, que todos eles têm em decorrência do contrato de trabalho, ok? Gente, espero ter solucionado as dúvidas de vocês. Estamos juntos. Nessa semana já voltaremos, se Deus quiser, se tudo correr bem, tá? Logo em breve estaremos juntos de novo. Eu estou com muita saudade de todos vocês. Um forte abraço, um beijo, tá? Fiquem com Deus.